pessoal, no vídeo de hoje eu trago o assunto envolvendo a Covid-19. Inclusive, esse vídeo aqui eu vou inserir na playlist Pandemia da Covid-19 que tem aqui no canal. Então, o link dessa playlist eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque lá você terá todos os vídeos aqui do canal em que eu falei sobre Covid, estão lá nessa playlist. Nesse aqui, eu vou falar a respeito das recomendações alimentares para o pós-Covid, do que se chama de síndrome pós-Covid. Veja, quem teve Covid, aquele momento, né, mais imediato passa, então a pessoa já está no pós-Covid. Mas quando se fala, né, hoje em dia aí, de síndrome pós-Covid, é referindo-se a aquelas pessoas que estão no pós-Covid, porém com sintomas, porém ainda com efeitos, né, do Covid. Ou seja, não é simplesmente aquela pessoa que teve o Covid e depois já está tudo ok, digamos assim, né, vida normal. Não, então essa síndrome pós-Covid envolve isso. Pós-Covid, mas ainda com sintomas, ainda uma pessoa com algum tipo de debilidade, enfim, são várias as questões possíveis, né, dessa síndrome pós-Covid aí, sinais, sintomas e tudo mais. É um quadro muito vasto. Mas, diante disso, nessa síndrome pós-Covid, obviamente, o cuidado com a alimentação é muito importante. Não só nesse momento, né, mas já muito antes, né, durante a Covid em si, né, já deveria se ter um cuidado ali, mas passado esse momento, na síndrome pós-Covid. E aí, o que fazer, o que comer, como se alimentar? Tá tudo escrito aqui atrás, tá? E eu vou explicar tudo. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. Quem não me conhecia, eu sou nutricionista, então venha fazer parte também desse canal, tá? Se inscreve aí, ative as notificações e mais. Tudo que eu coloquei aqui nesse quadro, gente, na verdade, é de um artigo científico, né, que eu extraí as informações. Também tem uma imagem, basicamente quase a mesma coisa do que está aqui. Só que aí eu trouxe para vocês, né? Então, só para deixar a nível aí de referência, né, desse artigo em questão, a referência científica está aqui embaixo na descrição, se você quiser depois ir lá ler o artigo na íntegra. Bom, bora lá. Aqui nós temos ao centro representando um prato de comida, né? Quando você vai lá almoçar, como é que deveria ser esse seu prato, né? Então a gente tem aqui o prato, a metade dele aqui, a gente tem essa parte aqui de cima. Eu tentei desenhar aqui, né, por exemplo, uma banana, uma maçã, uma cenoura, um mamão, ou seja, nessa parte mais dos alimentos in natura, porque esses alimentos, na verdade, né, enfim, só para deixar claro, não significa que isso aqui seja o seu almoço, é mais ou menos assim, como é que deve ser o seu dia a dia, como é que devem ser as suas refeições de modo geral. Ou seja, você deve contemplar bastante, né? Muito alimentos in natura. Essa é a noção que eu quero passar aqui. Porque esses alimentos, gente, eles são fontes de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, ou seja, substâncias com propriedade antioxidante e anti-inflamatória. Ações extremamente importantes de serem intensificadas, principalmente se a pessoa está com síndrome pós-Covid, porque se ela está com a síndrome pós-Covid, provavelmente é porque ela ainda está com resquícios de processo inflamatório acontecendo, sendo ainda, né, ativos, talvez ainda além do normal. Então o organismo ainda está ali sob os efeitos desse processo inflamatório, possivelmente de um estresse oxidativo, possivelmente, daí então a importância dessas propriedades que eu acabei de mencionar. Além disso, né, esses alimentos são fontes de fibra e eles destacaram, né, as fibras solúveis e fermentáveis. Basicamente, né, esse tipo de perfil de fibra tende a ter um efeito pré-biótico, o que acaba sendo muito bacana, né, para a saúde intestinal. Cuidando do intestino, você cuida da imunidade, você cuida do perfil inflamatório do seu organismo como um todo. Olha o que eu falei, cuida da imunidade. Totalmente importante, né, gente, quando a gente fala de uma infecção viral, ainda que já esteja, né, no pós-Covid, mas você ainda está sob os efeitos dessa infecção viral, então ter uma boa imunidade, você só está reforçando até para que você evite novas infecções de outros micro-organismos também, que não seria nada bem-vindo nesse momento, né? Já que você ainda está se recuperando de um tipo de infecção.
Aí nós temos aqui, representando, né, a parte mais de carboidratos. Então, arroz, biscoitos, pães. E a grande questão é fornecer na dieta principalmente carboidratos. Esse CHO aqui, né, é o carboidrato de baixo, a setinha para baixo, baixo índice glicêmico. Ou seja, gente, carboidrato na dieta, gente, é um perigo se você não tem esse controle, tá? Porque você pode inflamar o seu organismo, né? Tanto é que muita gente engorda por isso, porque come muito açúcar, muito carboidrato refinado, muita massa, muito pão com carboidrato refinado. Então, veja que você pode comer um pão, se ele for feito com uma farinha boa, uma farinha integral, dependendo do caso, se a pessoa tiver uma hipersensibilidade ao glúten, uma farinha sem glúten, aí tem que avaliar o que vai se enquadrar melhor para você. Mas basicamente isso, ter cuidado com os ingredientes daquilo que você compra, ou sempre que possível, né, tentar fazer coisas caseiras, um pão caseiro, tá? Então, enfim, se cercar disso para você consumir algo que realmente vai te trazer benefício. Porque também esse tipo de carboidrato mais integral, ele também é fonte de fibras. Novamente, eles destacaram as fibras solúveis e fermentáveis. Então, por exemplo, um arroz, dê preferência ao arroz integral. Tem o arroz integral e, além de tudo, orgânico. Existe o arroz vermelho, existe o arroz preto, tá? Então, você pode ir variando, porque até essa variação de cor, você tem no arroz preto, você tem no arroz vermelho, fitoquímicos a mais do que você tem naquele arroz comum, né? O arroz integral daquela cor mais comum. Então até isso é um aspecto interessante, né? Aposte nas cores. Quando a gente pensa falar muito disso, né? Aposte nas cores. Muita gente pensa nisso daqui, né? Ah, frutas coloridas. Mas o arroz também. O arroz tem arroz de cores diferentes. Você pode ter atenção a isso. Batata doce. Você tem batata doce de cores diferentes. Você pode apostar nessa diversidade e não apenas só consumir aquela batata doce a mais comum, né? Aquela branca meio bege, sabe? Então, variar nisso também aí pode ser uma boa. Pode não. É uma boa. Independente de Covid, mas aqui também, né, falando agora especificamente nesse vídeo sobre pós-Covid. Outra fatia desse prato para você apostar na questão das proteínas. Aqui eu coloquei, né, por exemplo, um queijo, que é relativo, tem gente que tem intolerância à lactose, então tudo isso, a gente tem que entrar na individualidade. Aqui uma questão mais geral. Então, se você tem uma pessoa com intolerância à lactose, ela não vai consumir qualquer queijo, não é assim. Mas, a princípio, né, se a pessoa estiver com condição e o organismo dela estiver apto para consumir isso, a princípio pode, né, um queijo. Peixes, e aqui, né, representando ovos. E o destaque que eles fazem é, né, dar preferência para proteínas de alto AVB, né, alto valor biológico. Esse PTN aqui foi uma abreviação para proteína. Então, proteína de alto valor biológico. O que quer dizer isso? Proteína você tem em uma infinidade de alimentos, mas existem alguns alimentos proteicos que eles são de proteína de alto valor biológico, o que quer dizer que aquele alimento tem proteína que contém todos os tipos de aminoácidos essenciais que o seu organismo precisa. Então, é melhor uma proteína assim do que uma proteína que tem só alguns aminoácidos essenciais e não todos. Mas é melhor entre aspas, porque você pode consumir um alimento que não seja de alto valor biológico, que contém só alguns aminoácidos, mas você consome um outro tipo de alimento que contém os outros aminoácidos que aquele primeiro não tinha. Ou seja, a nutrição é isso, né? Por isso que é importante ter um acompanhamento com o nutricionista para que tudo isso aí esteja devidamente calculado, bem equilibrado, bem distribuído por um profissional nutricionista, tá bom? Mas só para você ter uma ideia disso, né? Por exemplo, o ovo é uma fonte de proteína de alto valor biológico, só para você ter aí como um exemplo. Veja que aqui, né, então nós temos uma abordagem sobre carboidratos, qual tipo deve se priorizar, sobre proteínas, qual tipo deve se priorizar. Outro detalhe importante, mas antes desse detalhe, sobre também a questão das fibras, mas aí você pode estar se perguntando, tá, Henrique, mas e as gorduras? Então, dentro desse cenário aqui também, né, esses alimentos como peixes, por exemplo, na verdade os queijos, os ovos também, né, todos eles têm gordura, mas os peixes principalmente,
eles têm aqui um destaque por eles serem fontes de ômega 3. Nem todo peixe é fonte de ômega 3. Inclusive aqui no canal tem vídeo que eu falo sobre isso, né? Sobre peixes e ômega 3. Enfim, se você quiser se inteirar mais, é só pesquisar aqui no meu canal no YouTube o que você acha. Se você não achar, me pede aqui nos comentários que eu te mando pelo menos algum vídeo que eu tenha falado sobre isso. Mas alguns peixes, como a sardinha, né? A gente tem fonte de ômega 3, que é um nutriente muito importante para reforçar a imunidade, por também ter uma ação anti-inflamatória. Lembrando que o ômega 3 é um ácido graxo essencial, então a gente só pode ter ele no nosso organismo se a gente consumir por meio da dieta ou por uma suplementação, já que o nosso organismo não o produz. Então o ômega 3 é um tipo de gordura, só que é uma gordura boa. Então já entrando aí já nessa seara, nesse cenário de falar também das gorduras. Falando ainda sobre gordura, tem essa observação. Aqui é para representar tipo um pote de azeite de oliva, né? Mas enfim, ou seja, também uma fonte de gordura, mas o destaque é priorizar isso. Ácidos graxos insaturados, como o que você encontra no azeite de oliva, como o que você encontra num peixe que seja fonte de ômega 3, né? Já que o ômega 3 também é um ácido graxo insaturado, né? Poliinsaturado. Então, dá preferência a esse tipo de gordura insaturada, tá? Presente em alguns peixes, presente em azeite de oliva, porque também, né, geralmente azeites, ou outros tipos também, tá, gente? O óleo de nozes é muito bom também, porque também tem vitamina E, que inclusive fala aqui, né, dá preferência a isso, ácidos graxos insaturados, por também ser fonte de tocoferol, a vitamina E, polifenóis, que também vão agregar cada vez mais com essa ação protetora para o organismo, tá? Então, nós temos isso aqui. Aí nós temos essa parte aqui. Já compartilha esse vídeo, porque é um vídeo muito rico, tá? Que pode ajudar muitas pessoas. Então, compartilha, leva essas informações adiante. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha, agora faça a sua. Aqui é representando um copo d'água, tá? Então, aqui a recomendação é 2,5 a 3 litros de água por dia. Vejam que não é uma quantidade baixinha de água, né? Porque às vezes a gente tem, né? Tome pelo menos 2 litros de água por dia, né? Tem aquela margem, mas aqui é bem claro, entre 2,5 a 3. Então, tem que beber bastante água, tá bom? Fluidos, né? Líquidos. Então, assim, a gente pode, né, ter a ingestão de suco, tem chá, mas é importante, né? Enfim, existe kombucha, mas de um modo geral, né, obviamente, o foco é você pensar na ingestão de água. Beba água ao longo do dia, vai fracionando isso direitinho aí. Comenta aqui embaixo se você está gostando, se você está entendendo tudo. Claro, se ficou com alguma dúvida, você pode perguntar. Lembrando que eu não tenho como passar nenhuma orientação específica para ninguém, tá? Para isso, você tem que passar por uma consulta online comigo ou com o profissional que você desejar, uma consulta presencial, se você preferir, para que esse profissional te prescreva algo, enfim. Mas se for uma dúvida que eu possa ter condição de responder, uma dúvida mais geral, pergunte. E aqui nós temos, né, uma outra recomendação muito importante para evitar uma má nutrição ou combater, né, a má nutrição, porque num quadro de Covid tem muita gente que acaba ficando debilitada mesmo depois, justamente por um período aí que a pessoa às vezes não conseguiu se alimentar direito. Então entram esses detalhes aqui da necessidade, da possibilidade de usar, né, suplementos de vitaminas, de minerais, de um modo geral. Existe uma infinidade de vitaminas e de minerais. Inclusive tem vídeos aqui na playlist que eu indiquei, né, da Covid, em que eu falo sobre alguns nutrientes, da ação deles, né, inclusive para o quadro da Covid ainda ali em si. Mas enfim, particularmente eles destacam a vitamina D. E aí eu faço uma observação. Muitas vezes, né, nessa questão de ficar isolado, ficar em casa, a pessoa acaba se privando muitas vezes do sol. Pensa no paciente hospitalizado, então. Aí é que a pessoa realmente está ali sem tomar sol. E às vezes a pessoa fica hospitalizada por semanas, tem gente que por meses. Se for uma pessoa que não está tendo fisioterapia, ela está ali realmente na cama, naquele quarto, provavelmente sem tomar sol esse tempo todo. Então a chance da vitamina D dessa pessoa ir baixando é muito grande. E vitamina D em deficiência é um
um risco muito grande de complicação e de mau prognóstico, né? De má evolução do quadro da Covid em si, o que pode gerar também um quadro de síndrome pós-Covid mais complicado, portanto. Então a vitamina D é muito importante. Entra aí então já como dica, né, para todo mundo saber como é que está a sua vitamina D. Sabe aquele exame de sangue, check-up, que chama, né? É bom ter ali uma vitamina D bem dosada, né, para você acompanhar isso. Você, claro, o profissional que te acompanhar também, né, vai estar ciente disso aí, de como é que deve estar o seu nível de vitamina D para que esteja realmente adequado. Outros elementos, né, como quercetina, catequinas, resveratrol, tem outros também que eles citam, né, que são importantes porque eles agregam essa ação antioxidante, ação anti-inflamatória, assim como as vitaminas e minerais. Então esses aqui também, né, são elementos que entram nesse grupo de fitoquímicos, compostos bioativos, que vão ter essas ações importantes, que podem ser muito úteis. Outro detalhe que eles colocam lá, eles citam a glutationa, que no caso aqui eu trago muito como observação da gente entender que é importante entrar com recursos que estimulem a ação da glutationa, que é uma enzima extremamente potente, né, com ação antioxidante. Portanto, existem várias possibilidades aí que podem ser úteis para otimizar a ação da glutationa. Eu poderia citar outros tipos de suplementos, mas eu acho bom deixar isso para uma conversa, até para uma consulta é melhor, mas eu quero me ater ao que já está aqui no quadro. E também recursos imunomoduladores, ou seja, recursos que são imunoboosters, ou seja, eles estimulam a imunidade, ou uma boa imunidade, uma boa resposta imune, ou seja, uma eficiência imunológica, tá? Por exemplo, peptídeos, por exemplo, probióticos, enfim. Você ter uma boa resposta imune envolve cuidar do intestino, envolve consumir fibras, envolve, por exemplo, consumir probióticos provenientes de uma kombucha, proveniente de um kefir, proveniente de um iogurte com boa quantidade de bactérias probióticas ou um suplemento probiótico. Mas está aqui a tela para vocês agora verem, né, com mais detalhes aí tudo que nós conversamos. Eu acredito que você deva ter adorado o vídeo, então tenha aproveitado bastante as informações. Eu quero agradecer a você, mas antes faço aqui uma referência também, né, a este moletom que eu estou usando aqui no vídeo, que faz parte da minha coleção, que você pode adquirir, inclusive é uma forma de você apoiar o meu trabalho aqui na internet. Para adquirir, você pode ver aqui embaixo desse vídeo, né, uma estante de produtos com outras opções de estampas também, além dessa que eu já estou usando. Então dá uma olhada e compra. Muito obrigado por você ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.